Você sabia que o Internacional havia buscado já há pouco tempo um profissional para que, com métricas, buscasse grandes reforços para o Internacional? E esse é um modelo que sim será implementado em 2024? Essa foi uma revelação das muitas do presidente Alessandro Barcelos e uma importantíssima entrevista concedida hoje em São Paulo. E a gente vai trazer mais detalhes sobre isso e sobre a preparação do Inter para encarar o Palmeiras amanhã à noite lá em Barueri, onde estarei também. A gente vai trazer a queda de braço que o Inter venceu contra a CBF e qual será a postura do Inter na partida de amanhã. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar muito sobre o profissional que o Internacional contratou recentemente para melhorar as suas contratações, com perdão da redundância, no seu elenco e a qualificação do grupo pensando em 2024. O treinamento que aconteceu com portões fechados e que encaminhou a equipe do técnico Eduardo Cudê para encarar o Palmeiras amanhã à noite. E afinal, qual será a postura do Inter? A queda de braço que o Colorado ganhou da CBF. Eu vou te contar tudo isso nesse vídeo a partir de agora, então fica por aí. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Vai lá em KTO.com, aproveita para dar uma brincada e, claro, se divertir apostando em Inter e Palmeiras, Palmeiras e Inter, jogo que acontece amanhã lá em São Paulo, tá certo, pessoal? Bom, e vamos começar falando sobre essa atividade, sobre esse jogo de amanhã contra o Palmeiras, porque o Inter treinou hoje com portões fechados no CT Parque Gigante, completamente fechados para a imprensa. Amanhã entra em campo Palmeiras e Inter, 9 horas da noite, na Arena Barueri, em São Paulo, tá? Inclusive estarei nessa pela Rádio Bandeirantes. Amanhã pela manhã já embarco para São Paulo e depois vou de carro para Barueri pra gente contar tudo lá na Rádio Bandeirantes 94,9 FM, no Rádio Bandeirantes Pô, no YouTube, desse jogaço entre Inter e Palmeiras. O Internacional, que hoje é 12º colocado com 43 pontos, caiu uma posição na tabela a partir da vitória do Cuiabá contra o Bahia e, claro, o empate em 0-0 quarta-feira à noite no Beira-Rio contra a equipe do Fluminense. O Inter hoje somente luta para confirmar uma vaga na Sul-Americana da próxima temporada, mas sim está tratando essa partida contra o Palmeiras e a sequência final do Campeonato Brasileiro com muita seriedade, pelo menos é o que a gente escuta no bastidor, até porque a gente sabe que se comenta muito sobre o Inter pegar os adversários diretos do Grêmio, seu maior rival, que está brigando pelo título brasileiro. O Inter pega Palmeiras, pega Bragantino e pega Botafogo. Então muito se debate. O que o Inter vai fazer a partir disso? Vai entregar? Vai fazer corpo mole? Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, mas deixo aqui um spoiler. Vocês podem procurar aqui no canal. Eu trouxe essa semana esse conteúdo falando o que eu ouvi no bastidor, que é: o Inter vai encarar com seriedade e tem a sua briga pessoal até o final desse Campeonato Brasileiro. Bom, em relação à partida, tá? Lateral esquerdo, René. O lateral direito espanhol, Hugo Malo, e Matheus Dias estão no departamento médico, não viajam com a delegação. Nico Hernandes deve ser a grande novidade na equipe titular. Ele que, mais uma vez, ficou de fora do jogo e entrou ao longo do jogo, mas ficou no banco contra o Fluminense no meio de semana. Lá naquele jogo do outro meio de semana, no empate 1-1 contra o América, ele teve um desconforto no joelho direito, não viajou para BH com a delegação que encarou o Cruzeiro e ficou no banco porque, segundo o técnico Eduardo Cudê, depois do empate contra o Fluminense em entrevista coletiva, ainda não estava 100% das dores que teve no joelho direito e por isso o Dalbert começou a partida. A tendência é que agora o Nico esteja à disposição e comece a partida. Além do René, do Hugo Malo e do Matheus Dias, que estão no DM, tem o Bruno Henrique, que levou o terceiro cartão amarelo e também está fora da partida, tá certo? O Arangues, que teve uma fadiga muscular depois do jogo contra o Fluminense, não teve nada de mais grave, vai pro jogo normalmente. O Inter deverá ser confirmado pelo técnico Eduardo Cudê amanhã à noite contra o Palmeiras, lá em São Paulo, com Rocher no gol, Bustos na lateral direita, Vitão e Mercado dupla de zaga. A dúvida na lateral esquerda entre Nico Hernandes e Dalbert vai depender dessas condições físicas do Nico Hernandes. Johnny, o primeiro volante, mais à frente Arangues, Maurício e Wanderson, e a dupla de ataque Alan Patrick e Ener Valência, tá certo? Bom, pessoal, o Internacional que também conheceu nessa sexta-feira o desdobramento das suas últimas rodadas no Campeonato Brasileiro. Os próximos jogos do Internacional, lembrando que
após esse jogo contra o Palmeiras, vamos para uma nova data FIFA, a última do ano, jogadores convocados, e o Inter volta a campo no próximo dia 26, contra o Red Bull Bragantino, no Estádio Beira-Rio. E dentro disso, o Inter está ganhando uma queda de braço da CBF. Esse jogo estava previamente marcado para o dia 25 e a data FIFA termina no dia 24, na terça-feira. O Inter jogaria no dia 25, um dia depois, e possivelmente não teria seus jogadores à disposição para encarar o Bragantino, Red Bull Bragantino. Esse jogo está marcado para 6h30 da tarde no Estádio Beira-Rio, porque os jogadores estariam ainda em trajeto, deslocamento, voltando das suas seleções. Foi um problema que o Inter teve na derrota contra o Bahia depois da última data FIFA, e possivelmente o Inter teria, porque Rocher vai para a seleção uruguaia, o Johnny vai para a seleção norte-americana, o Ender Valencia para a seleção equatoriana. Então, assim, o Inter perderia, sim, o Arangues para a seleção chilena, é claro, perderia seus jogadores titulares, e agora o Inter tinha feito um pedido para que esse jogo fosse do dia 25 para o dia 26, a CBF acatou o pedido do Inter, o Inter ganhou essa queda de braço, é justo que isso aconteça, o Inter joga no dia 26, e a outra rodada confirmada no dia 29 de novembro, 8 horas da noite, contra o Cuiabá, fora de casa. Só tem que definir agora o horário e a data de Corinthians e Inter e Botafogo, só o horário. O jogo tá marcado para o dia 6 de dezembro, a rodada final do Campeonato Brasileiro. Falando em CBF, queda de braço, enfim, eu trouxe à tarde um vídeo bem importante sobre um movimento da CBF que ajuda e muito o Internacional para contratações na próxima temporada. A gente ouviu promessas do lado do candidato da oposição, Roberto Melo, do lado da situação, o atual presidente do clube, Alessandro Barcelos, e aí o Inter vai investir na próxima temporada. E ganhou uma ajudinha da CBF e tá tudo certo, tá? Certo, pessoal? Então, olhem o último vídeo aqui do canal, tá certo? Bom, pessoal, pra gente fechar, repercutiu muito nessa sexta-feira a entrevista do presidente do clube, Alessandro Barcelos, no Flow Podcast, o Flow Sport Clube Podcast, que é lá em São Paulo. O presidente esteve em São Paulo concedendo essa entrevista. Eu vou deixar o link dela no primeiro comentário fixado aqui do vídeo, porque é uma entrevista muito interessante. É quase 2 horas de bate-papo e eu achei uma das entrevistas mais transparentes e esclarecedoras do presidente Alessandro Barcelos. Ele fala sobre processo político, de eleição, enfim, mas principalmente sobre o seu trabalho ao longo desses 3 anos. Por exemplo, ele cita os bastidores da saída do Kudê em 2020, quando ele era vice de futebol. Ele é desligado do cargo porque se tinha um entendimento, processos políticos, poderia concorrer, acabou concorrendo e ganhando o atual presidente Alessandro Barcelos. E o Kudê saiu um tempo depois. Ele fala sobre a conversa que teve com o Kudê, que sim, a saída do Kudê não teve a ver com a proposta do Celta, e sim pelas propostas não cumpridas pelo futebol do Inter na época. Assumiu que errou em contratações e que se erra em contratações, mas que ele fez até um comparativo com contratações de outras gestões e comparando os moldes dessas negociações, o que era risco, o que não era. Falou sobre rivalidade Grenal e aí ele trouxe um ponto muito importante, na minha opinião, que eu quero trazer aqui para vocês, e eu fui atrás de mais detalhes. O Internacional, recentemente, nesse final de ano agora de 2023, há um tempo já, né, mas ainda nesse ano de 23, contratou um membro para auxiliar o Capa, para trabalhar junto com a prospecção do Capa e junto com o mapeamento de mercado do Internacional. É basicamente um estatístico de fora do futebol que veio para o Inter, foi contratado pelo Inter para criar métricas de avaliação de contratações, para ter mais assertividade dentro dessas contratações. Antes, o presidente até cita isso na entrevista, o Capa, que é de prospecção de mercado, e os analistas de mercado trabalhavam muito próximos. E isso não era, na visão do pessoal ali, tão benéfico nessa busca por atletas. Por quê? O Capa olhava o jogador e já estava o analista de mercado junto, analisando com o Capa e vendo, não, mas esse cara é muito caro, enfim. É um exemplo que foi citado pelo presidente Alessandro Barcelos, por isso recomendo que vocês assistam essa entrevista. Mas agora, a prospecção faz a avaliação técnica do jogador e depois o mercado avalia o que é possível fazer em relação a esse atleta. E aí, o presidente citou que contratou esse membro para trabalhar ao lado da prospecção de mercado, da prospecção técnica também, o Capa do Internacional, para junto de softwares, enfim, tudo que os clubes têm à disposição, criar essas métricas de avaliações próprias do Inter em relação a determinado atleta, e que isso pode ajudar nessa assertividade de contratações. Eu considero algo bem interessante que foi revelado pelo presidente Alessandro Barcelos, tá certo, pessoal? Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado aqui no canal, amanhã já de São Paulo, em Barueri, para Palmeiras e Inter, tá certo? Um beijo, um abraço
e até a próxima.